Não, eu vou falar um pouco mais rápido sobre cada uma, né? Até porque as posições acabam sendo um pouco Tem menores. Né? financials ainda. É verdade, Financials tem o também, Nishio, então a verdade. gente ainda tem bastante aí para falar. A gente tinha na carteira, né, Fleury, na parte de saúde. A tese que a gente tinha colocado, Fleury, e acabou não andando muito, né? Acabou ficando basicamente em linha com o Ibov no período. Mas a tese que a gente tinha era que o mercado ia pagar um pouco, pelo menos, a fusão da Pardini com o Fleury. E no final das contas acabou não pagando. Tem uma sinergia para coletar, tem uma sinergia que já está sendo coletada, e isso daí deve ser bem rápido para a Fleury, mas não tá acontecendo agora, a gente não imagina que aconteça tão rápido, né? Então, olhando mais taticamente aqui, num curto prazo, a gente prefere outras oportunidades do setor de saúde, né? Então a gente faz essa substituição, trocando Fleury por Vivio, né? Que é uma que a gente iniciou cobertura recentemente. Vivio é uma empresa de distribuição, então ela não está no mesmo segmento ali de saúde de Fleury, mas ela ainda faz parte do segmento do setor de saúde. Tá? A ideia de Fleury, de Vivio na carteira, é justamente a gente se expor a esse segmento de saúde e ao mesmo tempo tá num player que talvez é o melhor hoje no setor de distribuição de medicamentos no Brasil, né? Ele compete ali com a Elfa, que é não listada, e hoje negocia múltiplos relativamente atrativos, mesmo sendo um case de crescimento, né? O setor inteiro de saúde acaba sendo um case de crescimento, então se você olhar para múltiplo de lucro de Fleury, você vai ver que vai ser próximo de 15, 16 vezes para o ano que vem. E quando você olha para Vivio, mesmo com crescimento no ano que vem e nos anos seguintes, acima de Fleury, o múltiplo é um pouquinho acima, né? 16 vezes. Então a gente acha que existe um potencial de reprecificação mais claro no curto prazo para Fleury. Para Vivio. Tá? Então esse é o motivo da troca aqui no curto prazo. De todo jeito, a gente gosta das duas empresas, né? Fleury ainda é uma empresa que a gente gosta, a gente ainda acha que está barata, principalmente depois do deal da fusão com o Pardini. Mas a gente, de novo, enxerga no curto prazo uma oportunidade melhor para a valorização de Vivio. Agora, trocando o setor totalmente, né? Olhando para o setor de real estate, a gente está aumentando um pouco a exposição em real estate, né? A gente tinha antes 6%, que era só Moura do B, que acabou performando muito bem no período. Acho que a gente pegou quase 40% de valorização, né? Que foi justamente um movimento de fechamento de curva ali do começo, desde abril, né? Fechou um pouquinho a curva desde abril, e Moura do B acabou ficando um pouquinho defasada, então a gente acabou escolhendo colocar ela na carteira. Ela acabou performando melhor até antes do resultado dela, e depois o resultado melhorou mais ainda, porque foram resultados muito bons, né, do segundo trimestre. Então ela andou muito mais que os pares, justamente por essa assimetria, né, de que ela ficou para trás, e a gente aproveitou para colocar, já que a gente não aproveitou o fechamento de curva no primeiro, em abril e maio, né. Então a gente acabou conseguindo aproveitar ele nesse período. Mas a gente vai continuar com Moura na carteira, né? Ela ainda está negociada a um múltiplo bem baixo comparado a outras do segmento de alta renda. Ela negocia 0,8 vezes o valor patrimonial dela, né? Enquanto se você olha para Cyrela e Zetec, já está 1,2 vezes. Então está bem acima, né? Quase 50% acima em preço-valor patrimonial. Mesmo tendo resultados, quando a gente olha, por exemplo, para Moura, ROI em linha ali com Cyrela, acima de Zetec. Então, assim, acaba sendo uma empresa que está bem redonda e barata. Então a gente continua com ela na carteira ali, continuando com essa exposição a fechamento de curva para qualquer prazo, né? Então, enquanto a gente tiver colar na carteira. O que a gente fez de diferença foi diminuir um pouquinho o Moura e acrescentar outra que a gente acha que ficou um pouquinho mais de lado nesse período, principalmente depois do resultado do segundo trimestre. Então, a gente diminuiu a Moura do B de 6% para 5% e colocou Trisul com uma percentual de 3%. Então, no final, a gente aumenta a exposição no setor de construção civil de alta renda, né, de 6% para 8%.
E a ideia de Trisul é justamente essa também, foi uma que ficou para trás. Ela andou um pouco junto com o setor, mas andou menos, principalmente considerando, ela andou menos que a maior parte das outras empresas do setor, e se você considera que depois do segundo trimestre, depois do resultado do segundo trimestre, ela melhorou bastante o resultado financeiro dela, né, o lucro dela, ela já está cada vez mais próxima de uma desalavancagem, que aconteceria já no começo de 2024, a gente está cada vez mais próximo de uma Trisul que poderia voltar a negociar a múltiplos históricos ali, mais próximo de Ezetec, por exemplo. Tá, mas enquanto isso, ela realmente está muito mais barata do que esses pares, justamente por essa alavancagem mais alta que ficou esse período, e agora, como a gente está se aproximando do final, teoricamente a gente deveria começar a voltar a ver múltiplo convergindo para a média do setor. E ficou para trás. Então, Entendi. a gente viu um resultado muito bom no segundo trimestre, uma melhoria assim, surpreendente, perto de alguns outros pares, e ela não andou nada, basicamente. Na verdade, ela caiu bastante desde do resultado do segundo trimestre. Ela subiu no dia seguinte, mas depois caiu bastante. Então, assim, foi uma que a gente acha que acabou ficando para trás. E aí a gente coloca essa exposição na Trisul. Ela também negocia 0,8 vezes book, que nem Moura do B, vezes valor patrimonial. Então, é outra que está bem descontada ali perto do setor. Maravilha.